Bom, senhores, uma situação que é bastante interessante é a situação da alocação por temporada. A gente vai ver o artigo 253 da Lei Complementar 214 dizer o seguinte, que a alocação por período inferior a 90 dias ininterruptos, né, será caracterizado será tributado por contribuinte regular, e é esse o termo que dá uma confusão na hora de interpretar, por contribuinte regular do imposto, será caracterizado como serviço de hotelaria. E parece muito claro, né? Aqui o 253, o artigo 253, ele está trazendo aquelas situações de tributação, das situações de fornecimento do tipo Airbnb, né? Casa de praia, ou o flat ali em São Paulo, que o pessoal aluga pelo Airbnb. O artigo 253, então, ele vem dizer o seguinte: olha, essas locações por temporada, o, re, o setor econômico, né, o setor econômico que está sendo afetado, que é o concorrente, a atividade econômica exercida por esse tipo de locação, não é a locação de imóveis com fins residenciais ou comerciais, etc. É a atividade de hotelaria. O concorrente do Airbnb é o hotel. Então, faz mais sentido do ponto de vista da neutralidade que essas operações sejam tributadas como operações de hotelaria. Então, esse 253 diz que vai ser tributado como hotelaria. O que traz uma dificuldade de interpretação desse dispositivo é o seguinte: o artigo diz que as operações praticadas por contribuinte regular do imposto. No 251, a gente viu que existem limites para caracterizar o que seria uma pessoa física contribuinte regular. Então, se for uma empresa alugando por temporada, beleza, é atividade econômica, é contribuinte, fim de papo. Quando for uma pessoa física, será que eu teria que observar os limites do artigo 251, o número de imóveis, limite de faturamento 240 mil e tal, para ver se é contribuinte, para depois eu ver se eu enquadro essa locação de hotelaria como regime de imóveis ou como regime de hotelaria? Não me parece razoável, tá? Me parece que esse dispositivo 253 diz o seguinte: locação por temporada, esquece, não se aplica nada do regime de imóveis, você vai olhar lá para o regime de hotelaria. Se lá no regime de hotelaria você tiver critérios para dizer quando uma pessoa física é contribuinte ou não, você vai usar aqueles critérios. Se lá não tiver critérios objetivos para dizer quando uma pessoa física é contribuinte ou não, você vai lá para o artigo 21, que é a regra geral, e vai olhar a habitualidade ou volume que caracteriza intuito de atividade econômica. Não faria, para mim, não faz sentido você pegar você dizer para o cara o seguinte: olhe, você está fazendo locação por temporada, olhe para o regime de bens imóveis, verifica se, pelo regime de bens imóveis, você é caracterizado como contribuinte. Ah, sou caracterizado como contribuinte. Bom, então você não aplica nada do regime de bens imóveis, porque o teu regime é o de hotelaria. Me parece que, se fosse isso numa planilha Excel, ia dar aquele erro de referência cruzada, né? Eu uso esse regime para ver se eu me enquadro como contribuinte. Uma vez enquadrado como contribuinte, eu abandono esse regime e uso outro. Não me parece razoável. Tá? Então, embora a redação não seja a melhor possível, me parece muito claro que a ideia é o seguinte: olha, o teu ramo de concorrência é a hotelaria, você vai ser tributado lá pelo regime de hotelaria, segundo as regras do regime de hotelaria. Você vai ser contribuinte se o regime de hotelaria disser que você é contribuinte, e não vai ser contribuinte se o regime disser que não é contribuinte. Então, você pratica fornecimento por meio do Airbnb, locação por temporada, não só Airbnb, né? Mesmo que seja direto, pessoa física direto, você vai olhar a sua tributação conforme o regime de hotelaria. E é nesse ponto, por exemplo, que eu digo que nem sempre para o fisco será interessante enquadrar todo e qualquer fornecimento como contribuinte. Imagine o seguinte: alguém que mora ali na praia de Copacabana, tá? De frente para o mar. Apartamento de frente para o mar, ele mora lá, efetivamente. Ele não aluga o ano inteiro, ele mora lá.
mas ele sai de férias uma vez por ano, e ele sabe que tem uma demanda muito grande por apartamentos ali. E ele sai de férias durante 30 dias, esses 30 dias ele vai lá e aluga pelo Airbnb. Para ganhar uma graninha ali enquanto ele faz a viagem de férias dele. Se esse cara que aluga uma vez só, no ano, 30 dias, não tem isso como atividade econômica, esse imóvel não é só para isso, ele efetivamente mora, mas ele aluga pouco. Se enquadrar esse cara como contribuinte, ele vai ter todo o móvel que ele comprar, ele vai ter direito a crédito, toda a energia elétrica que ele comprar, ele vai ter direito a crédito, a água e esgoto, ele vai ter direito a crédito, enfim, ele vai ter muito mais, toda a reforma que ele realizar, porque ele vai ter muito mais direito a crédito do que teria débito. Então, existe um ponto ótimo ali, abaixo do qual não é vantajoso para o fisco enquadrar esse camarada como contribuinte, certo? Então, só faria sentido ele ser enquadrado como contribuinte dali para frente. Então, é algo que, de repente, o próprio regulamento venha a trazer, né? Trazer alguns critérios objetivos também para dizer quando é contribuinte ou não, ou isso, ou alguma orientação de qual seria um volume razoável para caracterizar intuito econômico, né? Mas isso é um problema lá para o regime de hotelaria, não é para o nosso regime de imóveis. O que nos interessa aqui é que locação por temporada, e já a lei já diz o que é locação por temporada, é aquele contrato por período não superior a 90 dias. O problema dele é lá no regime de hotelarias, não é aqui no regime de operação com bens imóveis. Momento, o aspecto temporal do fato gerador, né? Aqui a gente tem algumas situações bastante diferentonas, tá? Na alienação, tranquilo. É o momento da alienação. Fiz o contrato de compra e venda, aconteceu o fato gerador. Simples assim? Não, não é simples assim. A própria lei diz o seguinte: qualquer alteração posterior do contrato será considerado fato gerador. Então você vai ter um fato gerador que, na verdade, são vários negócios jurídicos, né? Então, e por que isso acontece? Imagine o seguinte: o tempo de construção de um imóvel é muito grande. Então, eu vou lá e compro o imóvel na planta. Eu compro o imóvel na planta, tá lá tudo mato ainda, não tem nem início de nada. Eu só vou pegar, eu compro o imóvel, sei lá, por R$1 milhão. Daqui a 6 anos, eles me entregam um imóvel e fazem uma alteração nesse contrato e o valor passa a ser R$ 3 milhões. Eu pago a diferença. Se eu considerar que o fato gerador foi aquele primeiro contrato que eu fiz, já houve a decadência, passou 5 anos. Eu não poderia lançar a diferença. Então, qualquer alteração posterior no contrato é considerado fato gerador. Então, essa alteração contratual que eu fiz na entrega das chaves seria contado como fato gerador. Tá? Então, é o momento da alienação ou qualquer alteração posterior nos elementos que constituiriam o crédito tributário. Cessão de direitos, no momento da celebração do ato da cessão de direitos, aí é mais tranquilo. Locação ou arrendamento, e aqui surgiu a nossa novidade, no momento do pagamento. Sempre houve uma pressão muito grande do setor produtivo para que que o fato gerador fosse atrelado ao efetivo pagamento. Por quê? Porque aí, se você tem uma inadimplência, você não teria a ocorrência do fato gerador. Eu participei de algumas discussões na FGV com o professor Eurico, o professor Choueire, que eu dizia o seguinte: olha, vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês pedem, né? Há mais lágrimas derramadas por orações atendidas do que por orações não atendidas. Por quê? Se você jogar o fato gerador para o momento do pagamento, você está transformando o fato gerador da locação num fato gerador condicional sujeito a uma condição suspensiva, ou seja, um evento futuro incerto, que é o pagamento. Primeiro, o fato gerador só vai acontecer se e quando houver o pagamento. Por outro lado, um lançamento tributário de ofício não vai bastar o fisco provar que ocorreu a locação, o fisco vai ter que provar que houve o pagamento. Para que o fisco prove que houve o pagamento, não basta ter acesso ao estabelecimento, acesso restrito ao estabelecimento, ele tem que ter acesso aos meios de pagamento. Então, a gente pode correr o risco de transformar
criar um estado policialesco sobre os meios de pagamento, não só das empresas, mas de partes relacionadas, para verificar se não houve o efetivo pagamento para poder fazer a constituição do crédito tributário. E aí depois não adianta reclamar que o Estado virou um estado policialesco, certo? Do mesmo jeito que você abre a porta, a gente tem uma preocupação muito grande em evitar fraudes, abre-se a porta para um novo tipo de fraude, que é a inadimplência simulada. O camarada recebe por fora e coloca esse título como irrecuperável, dá baixa no título e não cobra, e aí não aconteceu o fato gerador, e você tem uma inadimplência simulada para afastar a ocorrência do fato gerador. E aí o fisco, e aquele argumento de que o fisco é meu principal sócio, nada mais justo do que o fisco suportar uma inadimplência junto comigo. Cuidado em chamar muito o fisco de sócio, porque o fisco pode acreditar. Se o fisco acreditar que ele é sócio, ele vai querer se fazer valer dos direitos de sócio e vai querer influenciar na gestão do teu negócio, dizendo o seguinte: olha, você vai vender a prazo, você vai ter que exigir garantias, você é obrigado a dar um número máximo de parcelas, a ter um seguro, a executar toda e qualquer dívida, eu vou ter que ser ouvido nos processos de liquidação, de execução de dívida, porque lá pode ser um fato gerador. Enfim, você pode, o fisco, na condição de chamado de sócio, pode querer exercer os seus poderes de sócio e influenciar nos negócios particulares, o que seria muito ruim para todo mundo. E veja, quem assumiu o risco ao fazer a negociação é quem está fazendo a gestão do negócio, não é o fisco. Então, não é razoável. Mas isso aqui não ficou como regra no IBS-CBS, mas passou para alocação ao arrendamento e também para os serviços de administração e intermediação. Então, para alocação, arrendamento, administração e intermediação, o fato gerador acontece no momento do pagamento, se ocorrer o pagamento. Na construção civil, no fornecimento da construção civil, e o regulamento vai dizer qual é esse momento de fornecimento da construção.